passar aqui só para chegar no ponto que a gente vai continuar, só para dar uma relembrada também a respeito da fisiologia dos vegetais. Fisiologia aqui, quando a gente fala fisiologia, são os órgãos e como eles funcionam, tá? Quando a gente fala fisiologia do corpo humano, é o funcionamento dos órgãos, para que eles servem, como eles atuam naquela espécie, em cada espécie. Então aqui a gente está falando, a gente falou das flores, como é que elas, qual a importância delas na reprodução, né? O aparelho reprodutor masculino, feminino, que a gente já falou, acho que tem umas duas aulas isso, não lembro. Como é que funciona, como é que o grão de pólen chega até a flor, né? As flores hermafroditas, que elas mesmas se autofecundam, porque tem o poder do grão de pólen sair de baixo, entrar no aparelho reprodutor feminino, atravessar o tubo polínico e ir lá para baixo. Né? Quando a gente voltar, né, para a escola, né, se Deus quiser, isso vai acontecer um pouquinho mais rápido do que antes, né? A gente vai ver essas coisas no laboratório, tá? E vamos tentar fazer uma prova prática lá no laboratório tipo de conhecimento, né? Mas é lógico que eu vou tirar uma aula para voltar um pouco a respeito disso, né? Fazer essa aula no laboratório, para mostrar para vocês como é que é, quais são os órgãos, como é que são, para depois a gente tentar fazer essa provinha. Falando nota ou alguma coisa da nota, tá? Para não ficar solto. Porque aqui, por mais que a gente explique, tudo fica solto, né? Aqui. Então, lá a gente vai amarrar bonitinho, tá? Isso aqui vocês já viram, né? Os tipos de raízes que a gente passou semana passada. As raízes pivotantes e fasciculadas. Pivotante é aquela que tem aquela raiz central, com as raízes secundárias saindo dela, né? A raiz fasciculada é aquela que é um emaranhado de raízes, né? Aqui são os tipos de raízes, as que fixam o extrato, raízes do mangue, aqui são as raízes aéreas, as raízes do mangue, diferença aqui, né? A raiz está saindo aqui do caule e está entrando, mesmo sendo na água, né? Está entrando aqui no solo. A raiz do mangue, que é a pneumatófora, né? Elas estão saindo da terra, não estão entrando na terra. A raiz está para fora da terra, tá? Para absorver energia, absorver o que tem que ser absorvido, tanto na parte quando está alagada, quanto quando não está alagado, porque o mangue tem essa característica, né? Uma hora ele é alagado, outra hora ele é mais seco em relação aos fenômenos da maré, da lua, né? A lua interfere na maré, que faz a maré subir e descer, com isso alagar o mangue, tá? Eu acho que eu já até contei para vocês uma vez que eu, na época da faculdade, falando em mangue, eu fiquei presa no mangue, né? Eu e a turma toda. Não sei se eu já contei, porque a gente foi lá em São Paulo isso, a gente foi explorar um mangue, só que a professora ela não levou em conta nem a maré, nem a lua, né? Aí o que aconteceu? A gente entrou de tarde, tipo umas 2 horas, não era para a gente ter entrado nesse horário, né? E foi anoitecendo, a maré foi subindo, né? A maré foi subindo. Teve uma hora que a gente não conseguia mais sair do mangue, porque estava alagado o mangue. A gente procurou um local alto para ficar. Algumas pessoas, assim, super desesperadas, né? Porque estava de noite. Aí sempre tem aquela pessoa engraçadinha que fala que tem onça, né? Que tem algum animal, tem leão. Eu assim, gente, como é que pode ter leão aqui? Não é africano, não está aqui. Aqui não é zoológico, não, que tem um leão. Né? Aí qualquer barulhinho que escutava, já ficava desesperada, achava que ia sair um monstro lá de dentro, algumas pessoas, né? Aí no final, né, 2 alunos
nadaram até a margem, né, até a praia, né, que nem sabiam a distância, porque primeiro que estava escuro, mas eles foram nadando até a margem lá, né, e foram nadando lá. Aí foram onde o professor estava, né, estava no campo, e foram lá no campo. Aí o professor teve que acionar o bombeiro, o corpo de bombeiro. A gente foi resgatado com aquela, não era nem lancha, porque lancha não tinha como entrar ali, mas com aqueles barquinhos que só dá, acho que 6, aqueles barquinhos mesmo, bem pequenininhos, né, feito de madeira ali, dá só 6 pessoas, né? A gente foi, o bombeiro colocou um holofote grandão e foi resgatando de 6 em 6 pessoas até a beira lá para poder a gente sair do banho. Senão a gente não ia conseguir sair, dormir lá, né? E só ia sair quando a maré estivesse mais baixa, no mesmo lugar que a gente entrou. E depois, é lógico que a professora foi demitida, né? Porque colocou em risco a vida dos estudantes, né? Mas, para isso, deu tudo certo. Mas a gente tem que levar aqui, em relação ao mangue, o fenômeno da maré, né? Maré alta, maré baixa. Quando a gente não conhece determinados lugares, a gente sempre tem que ficar... tem que lembrar do que a gente estudou, né? Tem que lembrar algumas coisas que a gente estudou. Então, é melhor você ficar do que você ir acontecer isso que aconteceu com a gente. Porque, graças a Deus, não aconteceu nada demais, mas poderia ter acontecido, né? Aqui os tipos de raízes, né? Que a gente também já viu. Aquelas raízes que a gente come, né? Que são as tuberosas, beterraba, batata doce, cenoura, que elas têm reserva de energia, né? Reserva de carboidrato. Por isso que elas ficam assim. Por isso que o nome é tuberosa, porque elas ficam mais gordinhas, porque elas têm reservas de nutrientes. Aqui a gente tem, né, os tipos de raiz. Suporte, raízes pubelane, que é a raiz que fixa a planta mesmo no substrato, que é essa aqui, ó. Tá? Que se fixa. Grampiformes, sugadoras, que eu falei para vocês que essas sugadoras aqui é uma raiz de uma planta parasita, que ela suga mesmo o nutriente de onde ela está parasitando, né? As respiratórias, tabulares, né? E as tuberosas, que também a gente já falou aqui. Ih, eu esqueci de mudar a imagem, depois eu mudo para vocês, tá? Aqui eu acho que a gente já viu também. Transporte de seiva. Lembrando que a gente tem 2, no estudo lá dos vegetais, né? A gente tem 4 grupos, né? Começar em relação à evolução, pelo menos evoluído. Briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, né? Então, o que a gente tem ali? Nas pteridófitas, nas briófitas, não tem os vasos condutores de seiva, que é o xilema e o floema, tá? Nas pteridófitas, já começaram a ter os vasos condutores de seiva, né? Por que as briófitas não têm? Porque dizem que as briófitas são originárias, na evolução, ela é um processo evolutivo da alga, né? A alga que vive lá no mar, né? Que também não tem vaso condutor de seiva, porque é uma planta, né? Então, dizem que as briófitas, elas são uma evolução das algas, né? Então, eles não têm esse vaso condutor de seiva, por isso que eles são todos de muito, muito pequeno porte, muito pequenininho. Então, não precisa ter transporte, porque eles são muito pequenininhos, né? São os musgos, que a gente já viu. Então, a gente tem aqui, ó, a seiva bruta, que são as águas, que é a água e os sais minerais, né? Que eles saem da raiz, eles são capturados pela raiz e vai para a planta toda, né? Através do xilema, tá? A gente viu até exemplo desse xilema quando a gente foi falar dos meristemas, né? São os tecidos das plantas, que a gente viu onde é localizado dentro do caule. E a gente tem o efeito contrário, quando a gente faz a fotossíntese, o produto da fotossíntese, que é o açúcar, né? Ele é conduzido no sentido contrário, que é das folhas até a raiz, tá? Que é através do floema. Xilema transporta água e sais minerais, né? Isso aí vocês não podem esquecer que isso aí também sempre está em concurso, tá? Da raiz
as folhas, né? Que a gente chama de seiva bruta, e o foema, a seiva elaborada, aquela coisa mais importante, mais bem feita, né? Que são os nutrientes formados durante o processo da fotossíntese, tá? Só que sem a seiva bruta, a gente não consegue fazer seiva elaborada. Então, aí é um ciclo, tá? Eu não tenho seiva elaborada se não tiver seiva bruta. E não tenho seiva bruta se também não tiver seiva elaborada, porque um vai fornecer matéria-prima para o outro, tá? Então, a seiva elaborada é transportada pelo foema, né? Que são os nutrientes formados durante o processo da fotossíntese. Muito importante para o vegetal é a transpiração, tá? Por quê? Porque, assim como a gente, o vegetal é muito parecido com a gente, tá? Que eu sempre falo para vocês. E a gente acha que vegetal é só uma plantinha, não é, tá? Isso daí eu descobri quando eu tive 8 períodos de botânica na faculdade. Eu vejo que não é só uma plantinha, né? Então, o vegetal ele precisa transpirar, igual a gente, para evitar o excesso de água. Porque se eu tiver excesso de água, acaba na gente, né? Essa água acumula em determinados órgãos. É o que acontece às vezes quando a nossa perna está inchada, né? Acontece muito com mulheres grávidas, com doença na perna, quem tem problema renal também fica, principalmente com os membros inferiores por causa da ação da gravidade, né? Principalmente os membros inferiores que ficam inchados. Por quê? Porque eu estou retendo líquido. Quem tem pressão alta, né, também tem essa tendência a reter líquido. Geralmente, quem tem pressão alta toma um outro remedinho para você ir no banheiro sempre, tá? Eu esqueci o nome. Mas é associado, geralmente, não estou falando todos não, tá? Geralmente, quem tem problema de pressão alta, toma remédio de pressão alta, toma um diurético, né? É para fazer ir no banheiro sempre. Porque senão acumula esse líquido nos nossos órgãos, né? E nada de mais é bom, e nada de menos é bom também, tá? A gente tem que ter no nosso organismo uma homeostasia, todo mundo funcionando bem, todo mundo com o seu metabolismo normal, para que todos os nossos órgãos entrem em equilíbrio, tá? Na planta, a mesma coisa. Se ela tiver excesso de água e não estiver perdendo a água, ela vai acumular a água, né, em determinadas partes do vegetal e vai morrer, tá? Igual aqui em casa aconteceu isso, né? Eu tenho uma plantinha, eu coloquei, ela estava já num recipiente, né? Um vasinho, que era o cacto. Né? Cacto não gosta de água, né? Não é muito chegada à água, mas você mesmo assim tem que regar. Pelo menos umas 2, 3 vezes na semana. Só que meu cacto estava numa vasilhinha, né? Num jarro, aquele jarrinho preto. Só que eu coloquei ele dentro de um outro vaso, para poder botar dentro de casa e ficar bonitinho. Né? O vaso era até esse aqui, ó, gente. Esse vaso aqui. Ó, vaso aqui. Então, eu coloquei o cactus aqui dentro, num vasinho menor. Só que o que acontece? Eu coloquei um pratinho dentro, para quando eu molhar, a água não sair, não ir para esse vaso, enferrujar, né? Porque ele é de ferro pintado. Aí eu coloquei um pratinho, aquele pratinho de planta mesmo. E coloquei o cactus ali, o jarrinho do cactus ali em cima. Então, aí eu molhava o cactus, né? Deixei dentro de casa, molhei o cactus. Aí daqui a pouco, depois de um tempo, né, eu vi que o cactus estava morrendo, falecendo, tadinho do bichinho. E vocês sabem que eu, com bicho, eu tenho meus problemas, né? Então, por isso que eu preferi planta. Mas aí, estava molhando, molhava pouco, umas 3 vezes na semana só. Só que o que acontecia? O substrato do cacto ali era muito... A água passava direto, bem direto, né? Justamente para não acumular água. Só que não estava acumulando água no jarro do cacto. Não estava acumulando água no prato.
né? Então, ele ficava ali o tempo todo absorvendo aquela água, né, que estava ali no prato. Absorvia a água e ficava cheio de água no seu corpo, no corpo do cacto, né, ali. Ele não conseguia eliminar aquela água, porque no pratinho estava cheio de água. Né? Aí o que está acontecendo com esse cacto que está morrendo? Isso depois de um tempo, né? Aí quando eu tirei o pratinho que estava ali dentro, estava cheio de água, né? Aí eu vi que mesmo molhando pouco, a água passava direto, por causa do substrato, né? Passava direto, só que ficava acumulando no pratinho. E como estava dentro de casa, esse processo de evaporação era muito lento, não dava. E eu, de assim, já não estava molhando ali, né? E o cacto morreu, tá, gente? Por excesso de água. Meus bichinhos morrem por falta de água, esse morreu por excesso de água. Né? Então, é importante também a gente prestar atenção nisso, tá? A planta, ela já faz isso naturalmente. Ela já transpira naturalmente, tá? Ela transpira para tirar o excesso de água, né? Através dos estômatos, que são aqueles órgãozinhos que parecem na boca, assim, na folha, que ele abre para sair o excesso de água, depois fecha para não deixar mais o excesso de água sair, porque não precisa mais. Né? Então, a transpiração é muito importante para o vegetal, tá? Então, vamos ver aqui, ó. A gente tem a transpiração estomática, que é essa que eu falei para vocês, e a transpiração cuticular, que é através de qualquer parte do vegetal onde tem cutícula, onde tem uma camada que reveste o vegetal, uma camada lá na epiderme, que precisa, que deixa a água transpirar também. Aqui eu acho que eu até já mostrei para vocês. O estômago aberto, né, para a água sair, o estômago fechado, impedindo que a água saia. Isso daqui é na folha, né, aqui, que é através dos estômagos, né, que o estômago claro fecha aqui, não dá para a gente ver. Isso aqui é no caule do vegetal, que é a cuticular, tá? Essas aqui são dois tipos, tá? A estomática, que é na folha, acontece na folha, através dos estômagos, tá? Que é importante também para absorver energia do sol, o estômago, não é só para transpirar, não, também absorve energia do sol, para fazer a fotossíntese. E aqui a cuticular, que está no caule, né? Parece um caule do vegetal e ela está transpirando. Perdendo água mesmo, tá, gente? Perdendo água mesmo. Às vezes, de noite, a gente acha que é o sereno, que é, né? Tá vindo da nuvem, né? Do céu, da atmosfera e molhando as plantas, né? A gente acha, às vezes, que é isso, mas, na maioria das vezes, não. É a própria transpiração que a planta está fazendo, tá? Aí a gente tem aí os caules, né? Que são três formas de caule, né? Os aéreos, os subterrâneos e o aquático. E umas adaptações, né? Adaptações são caules que se adaptaram a determinadas dificuldades, né? Então a gente tem aqui o caule rastejante, os trepadores, os eretos esses quatro aqui, ó, haste, tronco, estico e pomo, eu acho que a gente já viu, subterrâneo, rizoma coberto de bulbos, aquático mesmo. E a gente tem aqui, ó, os aéreos, né? Haste, tronco, pomo e estipe, né? Aqui a gente tem os subterrâneos, né? Já estou até falando de ramo. Que é a batata, esse daqui eu não estou conseguindo ver o que é, cebola, aqui, né? Aqui eu não estou conseguindo, se alguém estiver conseguindo ler aí, me fala. Batatinha. Uma batatinha, eu acho. E os caules aquáticos, que tem algumas plantas, como a Vitória Régia, essa elódia aqui, elas vivem na água com os caules aquáticos aqui embaixo, e a raiz aquática também, tá, gente?
caule e tem a raiz também. A gente tem aqui as adaptações, né? Esse daqui é o claudódio. O claudódio é esse um cacto, tá vendo? Parece que é uns gomozinhos, né? Isso daqui, esses gomozinhos aqui, são os claudódios, tá? A gente tem os espinhos, que todo mundo conhece, né? E a gente tem a gavinha. Gavinha é pé de uva, pé de maracujá, tem, que é um caule, sai do caule principal, né? Esse caulezinho assim, todo enroladinho, e isso aqui ele se fixa ao substrato, porque como o caule principal do maracujá, da uva, é muito fino, um suporte grande peso, ele precisa de um suporte, né? Qual é o suporte? Nesse caule principal, sai desse caule principal essas pequenas adaptações que é do caule, espinho e esse claudóide aqui. Estou falando no caso da gavinha aqui, porque ela que tem que ajudar esses pés de maracujá de uva a suportar o peso, né? Então, o que acontece com a gavinha? Ele vai se prender a qualquer coisa, ou uma outra árvore, isso daqui, ó, ele se enrola num caule de outra árvore, ou se você fizer uma casinha, né? Uma casinha não, colocar uns bambus para que o maracujá ou a uva fique ali por cima, né? Essas gavinhas vão enrolar nessa cabaninha que vocês fizeram para que a uva vá para cima, né? Porque a uva tem que ser no alto. A uva, quando o maracujá, ele vai crescendo, vai ficando no alto. Aí, quando nasce o maracujá ou a uva, aquilo dali fica pesado. E o caule não suporta. Aquele caule, como é fininho, não vai suportar o peso. Aí, o que vai acontecer? Vai acabar indo para o chão, né? E eles não vão se desenvolver no chão. Eles precisam de altura para se desenvolver. Aí, esse suporte aqui, ó, essa gavinha, ajuda nisso. Ele se fixa ali e sustenta o caule, tá? Aí, a uva, o maracujá se desenvolve ali linda e maravilhosamente, tá? Não só para suportar o peso, mas também para crescer, tá? Mesmo sem a fruta, quando ele vai crescendo, essas gavinhas aí, eles vão se fixando a qualquer coisa ali. O caule sempre crescer para cima, não para baixo, tá? Aqui a gente tem folha, né? Folha que é uma coisa super engraçada, né? Porque a gente olha assim o vegetal, acha que tudo é um tipo de folha só, mas não é, tá? A gente tem vários tipos de folhas diferentes. Mas a folha em si, ela é dividida em algumas partes, né? Essas partes aqui antes da folha, que nem todas as plantas têm, as flores têm, são as estípulas, tá vendo? Essa daqui não tem, tá? Essa daqui é céssio, porque a folha já é grudada no caule. Ela já é grudada no caule. Essa daqui não é grudada no caule. Ela tem mais de sustentação do caule até a folha, que a gente chama de pecíolo, tá? Aqui embaixo, que prende ao caule, desculpa, a gente chama de bainha, tá prendendo ao caule, a gente chama de bainha, tá? Essa parte aqui, para fora, né? Nem todas as plantas têm. A gente chama de estípula. E a parte da folha mesmo aqui, ó, a gente chama de limbo, tá? Aqui, a mesma coisa. Aqui está faltando a bainha, uma folha incompleta porque falta a bainha. Essa estrutura aqui, ó, que é como se fosse uma... Ele está prendendo no caule, mas como se fosse um revestimento, tá? Aqui não tem esse revestimento. Tem pecíolo, tem as estípulas, tem o limbo, mas não tem essa bainha. Essa folha céssio aqui, não tem nada disso aqui, ó. Só tem o limbo, né? Aqui, não tem pecíolo, não tem estípula, porque ela é presa diretamente no caule, tá? Folha invaginante, por quê? Porque ela invagina, né? Tá vendo aqui? Ela tá parecendo que tá uma dentro da outra, igual o milho, né? O milho que é assim, folha invaginante. Ela fica uma dentro da outra, uma invagina na outra, né? Por isso que a gente fala invaginante. E a folha ócrea
é essa folha aqui, ó. Essa daqui, né? Mas que para ela sair, ela precisa de uma... como é que eu falei da bainha? De um revestimento, né? Então, a reveste... Isso daqui também é folha, tá? Essa folha, ela está revestindo o caule para que essa folha que saia, tá? Por isso esse nome, ó, é uma folha de revestimento. Ele reveste o caule aqui para outra folha poder sair, tá? Isso aqui são alguns tipos de folha. A gente tem folha também, não sei se tem aqui, né? De acordo com as nervuras. Isso daqui, ó, são nervuras, né? Aqui as nervuras estão meio inclinadas, aqui, mas estão afastadas. Mas isso daí é só tipo de curiosidade, tá, gente? Para vocês não precisam, não. Quando a gente faz faculdade de biologia, aí a gente tem que estudar tudo isso aqui, porque tudo isso aqui tem um nome, tudo isso aqui a gente tem que saber. Tá vendo essas aqui? Ó, apesar de estar inclinada, mas elas estão bem próximas uma da outra, tá? Essa daqui a gente não vê, não dá para ver direito, mas a nervura dela tá vertical, tá assim, ó. Essas ali estão assim, ó, inclinadas, as nervuras, né? Essa daqui tá vertical, tá assim, tá? Tá como se estivesse em pé, as nervuras. Aí a gente tem aqui, ó, só para efeito de curiosidade, né? Os formatos aí das folhas, né? A gente acha que tem só um tipo de folha, mas não tem. A gente tem vários tipos de folhas diferentes. O que a gente mais vê, acho que é essa daqui, ó, né? Que é comum em várias plantas, essa daqui, tá? Essa daqui também, às vezes, a gente dependendo da planta dormideira, né? Tem esse tipo de folha aqui. Então, essa daqui é bem difícil da gente ver, mas tem algumas plantas que tem, né? Agora, quando a gente passar aí por alguns locais, a gente, pelo menos comigo foi assim, né? Eu passei a observar melhor as plantas, né? Os vegetais, porque a gente já constrói um conhecimento esse conhecimento é para o nosso dia a dia, porque existem plantas aí, no nosso caminho, percurso, aí onde é que a gente vai, existem plantas, né? Aí você já olha com um olhar diferente, um olhar de curiosidade, um olhar científico, né? Para a gente ver, para a gente poder encaixar o que o nosso conhecimento nos proporciona. Eu, pelo menos, fui assim na época da faculdade, poder testar e estudar plantas, né? A gente tem também aqui, ó, os hormônios dos vegetais, porque assim como a gente, os vegetais têm hormônios, tá? E vai auxiliar no crescimento, na maturação dos frutos, na germinação da semente, vai auxiliar tudo isso, igual a gente. Só que os vegetais, os hormônios são diferentes, né? Mas a função dos hormônios vai ser o mesmo que os hormônios da gente tem, tá? Mas isso eu já vou deixar para daqui a pouquinho, porque falta pouco tempo ali. Aí eu vou parar para poder gravar essa aula, tá? O vídeo dessa aula, e a gente já volta na próxima aula, tá? Continuando, se Deus quiser, a gente termina hoje essa matéria de planta, tá? Vou sair aqui para poder gravar, daqui a pouquinho a gente volta, tá, gente?